Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar este vídeo, comentando uma lição que nós estudamos na manhã deste dia, na manhã deste domingo, dia 19 de junho de 2019. Aqui comigo está o diácono Michael Kennedy, professor também da escola dominical ali dos irmãos, e juntos nós vamos tecer alguns comentários em relação ao que nós estudamos hoje, a lição que fala do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Na última lição, nós falamos acerca do sistema de sacrifício e hoje nós vamos falar como o ofício sacerdotal do Antigo Testamento aponta para o ministério e para a função do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje como nosso sumo sacerdote perfeito. No primeiro tópico, o comentarista vai mostrar para a gente como se deu a escolha dos sacerdotes e da tribo de Levi para exercer esse ofício sacerdotal. Vale lembrar que a vontade de Deus era que todo o reino de Israel fosse um povo sacerdotal, fosse um reino sacerdotal. Isto está lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 6. Desses versículos, eu gostaria de enfatizar o versículo 5 e o versículo 6, que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, a vontade de Deus era que todo o povo fosse para ele reino sacerdotal. Mas quando chega no capítulo 32, o povo de Israel acaba quebrando essa condicional que havia lá no capítulo 19, versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto. No capítulo 32, nós vemos ali o Moisés subindo o monte para receber de Deus as leis, enquanto que o povo fica ao pé do monte Sinai e, liderado por Arão, toma aquela atitude de levantar um bezerro de ouro por conta da demora de Moisés. E quando Moisés desce do monte, que se depara com aquela situação, diz a palavra do Senhor que ele quebra as tábuas da lei, quebra o bezerro de ouro e, depois de chamar a atenção de Arão, se põe à porta do arraial e, conforme está em Êxodo capítulo 32, no versículo 26, diz que Moisés se põe na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. E então só a tribo de Levi veio até Moisés. E ali, a vontade de Deus, que era para todo o povo, acaba se restringindo à tribo de Levi, pois só a tribo de Levi é escolhida para exercer o ofício sacerdotal, mais especificamente a partir de Arão e sua descendência. Então nós vemos, meus amados irmãos, que os sacerdotes eles eram escolhidos por Deus, exerciam uma função especial dentro do tabernáculo, mais especial ainda o sumo sacerdote, que uma vez no ano entrava no Santo dos Santos, mas para ter todos esses privilégios e todos esses momentos incríveis que eles tinham ali ao oferecer no altar do incenso, se alimentar dos pães asmos, o sumo sacerdote entrar uma vez no ano no Santo dos Santos, tudo isso tinha que ser baseado numa condicional que o povo de Israel em si falhou e a tribo de Levi acabou cumprindo e sendo escolhido por Deus. Isso nos mostra que para fazer a obra do Senhor não é de qualquer maneira. Não basta apenas ser parte do povo, fazer parte do povo. Tem que cumprir essas duas exigências básicas que Deus fez, não somente a nação de Israel, mas faz a nós, todos os cristãos do nosso tempo. Primeiro, diligentemente ouvir a voz do Senhor. E segundo, guardar o conserto. Só fazendo isso, nós estaremos aptos a exercer as funções dentro da obra do Senhor. Ainda no primeiro tópico, eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos para as características especiais que haviam nos levitas. Dentre elas, o comentarista cita duas. Primeiro, o chamamento específico da tribo de Levi e a unidade
pois todos eles falavam uma mesma língua e defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Duas características: o chamamento e a unidade. E nós vemos, conforme o próprio comentarista expõe aqui neste tópico, que essas também devem ser características presentes na igreja. Nós, como igreja, precisamos viver em unidade. Nós, como igreja, somos chamados. Se você for observar o significado da palavra igreja, lá no original, dá a ideia de um grupo chamado para fora. Igreja dá a ideia no original de chamados para fora. E se você observar, nós somos chamados para fora sobre dois aspectos. Primeiro, somos chamados para fora deste mundo. A igreja vive na contramão deste mundo. Somos chamados para fora deste mundo, para fora desse sistema corrupto, para fora dessa vida mundana, dessa vida ímpia que levávamos enquanto estava no mundo, mas quando aceitamos a Jesus, somos chamados para fora de tudo isso. E num segundo aspecto, nós não somos chamados para fora do mundo para vivermos em quatro paredes. Não, nós somos novamente agora, sob esse segundo aspecto, chamados para fora dentro dessas quatro paredes e pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor. Deus não nos chama para fora do mundo para nos colocar enclausulados dentro de quatro paredes num templo, às vezes confortável, com ar-condicionado, com uma estrutura muito grande. Não, quando nós saímos para fora deste mundo e fazemos parte do corpo de Cristo, agora nós somos chamados a sair das quatro paredes e pregar a palavra do Senhor. Esse é o chamado da igreja. Este foi o motivo principal da igreja ter sido estabelecida nesta terra: anunciar a palavra do Senhor. E uma segunda característica em relação aos levitas que nós vemos também presente na igreja, deve ser a unidade. A unidade. Se nós formos observar lá em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, Paulo escreve que há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Observe você que apesar de haver várias denominações, a igreja do Senhor é um só povo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai vir buscar apenas uma denominação. Ele vai, conforme diz o salmista, procurar os fiéis da terra. Os fiéis da terra. E por isso é que uma segunda característica que deve estar presente na igreja é a unidade. Todos nós devemos ter um mesmo comportamento, falar uma mesma língua. Que língua é essa? É a palavra do Senhor. Nós vemos hoje e vivemos dias onde há muitos conflitos dentro da própria igreja. É um querendo defender a sua corrente teológica, querendo mostrar que o outro está errado, entrando em questões loucas que não vão levar a lugar nenhum. Mas nós temos, meus amados irmãos, que nos unir num só propósito: anunciar Cristo como Senhor e como Salvador. Nós temos que nos unir para lutarmos contra as obras do mal, não lutar entre a gente, mas lutar contra as obras do mal, lutar contra as potestades, lutar contra as artimanhas de Satanás. Nós como igreja, devemos viver em unidade, devemos viver em união. E para encerrar, no tópico 2, nós vemos que fala acerca da vestimenta sacerdotal. E nesta vestimenta eu quero chamar a atenção para duas peças desta vestimenta. A primeira é o efode, que conforme está em Números capítulo, ou melhor, que conforme está em Êxodo capítulo 28, versículo 5, eu quero ler aqui com os amados irmãos. Êxodo capítulo 28, versículo 5, está escrito assim, veja bem: e tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Versículo 6, e farão o efode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Nós vemos
que o efode, ele era como se fosse um avental, que cobria a frente e as costas, unidos por tiras em cada ombro e um cinto. Mas nós vemos, segundo a descrição de Êxodo capítulo 28, versículos 5 e 6, do que era feito este efode. Este efode era feito de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E se nós observarmos, este material que foi usado na confecção daquele efode, aponta já para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ouro fala da divindade de Cristo, o pano azul, a origem de Cristo, os céus. A púrpura fala da sua realeza, Jesus como rei. Carmesim fala da sua humilhação e morte. E linho fino fala da sua justiça e pureza. Ou seja, até nas vestimentas sacerdotais nós encontramos aspectos que apontam para Jesus Cristo. Lá no sacerdote era apenas parte da sua vestimenta, era literal esse material que era usado na confecção do efode. Mas no Novo Testamento essas características são próprias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção para a vestimenta sacerdotal é o que todos nós conhecemos como Urim e Tumim, que eram usados ali para saber a orientação de Deus. Um tinha uma ideia negativa, o outro tinha uma ideia positiva, como se fosse um não e um sim, e através daquilo ali, em momentos específicos, o povo de Israel sabia qual era a orientação de Deus. Nós vemos isso em Números 27 e 21, e vemos isso também em 1 Samuel 28, versículo 6, quando o próprio Saul, diz o texto, que consultou ao Senhor por sonho, pelo Urim, pelo Tumim, pelos profetas, mas não obteve a resposta de Deus, e acabou consultando aquela mulher pitonisa, a feiticeira. E com isso nós aprendemos, meus amados irmãos, que tudo que nós, diante de qualquer escolha que nós nos depararmos, assim como o povo consultava o sumo sacerdote através do Urim e Tumim, nós hoje podemos consultar a Cristo e saber dele a resposta para uma determinada escolha. Por isso, uma aplicação prática para mim e para você é: antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor Jesus e saiba dele a resposta para a sua dúvida. Para encerrar, no tópico 3, quando de fato vai mostrar o sacerdócio de Cristo, eu quero chamar apenas a atenção dos amados irmãos para a única diferença do sacerdócio de Cristo, é que ele não veio da linhagem de Arão, ele não veio do sacerdócio arônico e nem da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que há essa diferença no sacerdócio, na linhagem sacerdotal? Porque a linhagem sacerdotal arônica, ela era falha, ela era imperfeita. E se Cristo viesse da descendência de Arão, ele também acabaria sendo imperfeito. Por isso que ele não veio da descendência de Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque é um sacerdote perfeito, sem falha. Como diz a nossa leitura bíblica em classe, imaculado, sem mancha, sem pecado. Assim é o sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, nós vemos que Melquisedeque era rei e era sacerdote. Além dele, o único que também é rei e sacerdote é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que além de rei e sacerdote ainda é profeta. Comentávamos ali com os irmãos que ele foi profeta, trazendo de Deus a mensagem para o povo. Hoje ele é sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, pois nos representa diante de Deus, intercede por nós junto de Deus, e virá como rei no reino milenal, quando reinará sobre toda a terra. Isto é o que nós temos hoje no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um último aspecto, meus amados irmãos, é que diz Apocalipse, no capítulo 1, que hoje o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Lá na antiga aliança, para o povo buscar a Deus, para o povo estar próximo de Deus, eles tinham que ir até o sumo sacerdote, que era um ser humano. Mas hoje, nós não precisamos pedir para que nenhum ser humano interceda por nós, ainda que assim façamos, e é saudável isso,
mas, porém, mais do que isso, devemos nós mesmos entrar no Santo dos Santos, uma vez que o véu se rasgou, e nos apresentarmos diante do Senhor. Nós mesmos orarmos, buscarmos a Deus, sem precisar de recursos humanos, mas somente através do sacrifício de Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, que nos ajuda intercedendo junto ao Pai. Nós podemos estar e ir diretamente a Deus. Inclusive, o autor aos Hebreus nos encoraja a ter ousadia a entrar no santuário, a se achegar mais a Deus, através agora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que Deus colocou no meu coração para comentarmos acerca desta lição. Nosso irmão Maico agora vai tecer mais alguns comentários e mostrar o seu ponto de vista baseado nesta lição, que é de extrema importância para todos nós. A paz do Senhor para todos. Como nosso querido irmão diácono Marcos Paulo já expressou sobre a aula a qual nós estudamos nesta manhã, uma aula riquíssima, a qual aprendemos muito sobre esse assunto. Mas eu quero destacar aqui o primeiro tópico, a qual me chamou muito a atenção, lógico que também os outros tópicos, a qual falou muito aos nossos corações nesta manhã. Mas eu quero destacar aqui, como também o diácono Marcos Paulo já expressou deste tópico, a escolha dos sacerdotes. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo 28 de Êxodo, versículo 1, a qual aqui Deus designa a escolha para esta grande obra sacerdotal. E nós observamos que aqui, a qual Deus ele designa ali a Moisés, que separasse o seu irmão Arão e os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sabemos que o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus zeloso, é um Deus que se preocupa com aqueles a qual o nosso Deus o chama, a qual o nosso Deus designa para uma obra aqui nesta terra. Mas nós observamos que aqui os seus 4 filhos de Arão, eles têm um chamado para fazer a sua obra, mas nós vamos observar que no decorrer da sua história, no decorrer da sua caminhada, nós vamos observar que, infelizmente, a qual aqueles 4 homens tinham uma responsabilidade muito grande, de ali estar a serviço ali no tabernáculo. Mas nós observamos que 2 dos seus filhos tropeçaram, e trazendo ali fogo estranho ali para aquela obra. Mas nós aprendemos, meus queridos, que quando Deus ele nos chama para uma obra, não somente obreiros, não somente pastores, presbíteros e evangelistas, mas todos aqueles a qual o Senhor Deus designa para fazer a sua obra, têm uma grande responsabilidade de estar assim fazendo a obra do Senhor nesta terra. E como nós aqui aprendemos, que para fazermos esta obra, temos esta responsabilidade diante do nosso Senhor Deus. E nós sabemos que estes 2 homens, Nadab e Abiú, ali não puderam concluir a obra a qual o Senhor Deus assim colocou em suas mãos. Isso nos chama a atenção, a responsabilidade a qual nós temos aqui nesta terra de fazer a obra do Senhor. E para cada um de nós, que somos obreiros da casa de Deus, temos uma responsabilidade ainda maior, porque quando mais é dado, mais é cobrado. Então, nós que temos este chamado, vamos fazer a obra do Senhor com responsabilidade, vamos fazer a obra do Senhor com todo o nosso carinho, porque nós temos que um dia prestar conta daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta terra. E é interessante também que Atos, capítulo 13, versículo 2, nós sabemos
aquilo que o nosso Deus, né, tem para cada um das nossas vidas, quando o Senhor Ele separa a cada um de nós para esta obra, nós vamos observar que ali, né, no princípio da igreja, qual a igreja estava ali, né, dando o seu início, nós observamos que ali aqueles homens foram separados, né, foi designado pelo Espírito Santo de Deus para estar se fazendo a obra do Senhor. E hoje não é diferente, né? Hoje, nos nossos dias a qual nós vivemos, não é também diferente. Quando o Espírito Santo de Deus, ele separa homens, separa mulheres, para estar assim fazendo a obra do Senhor. E no subtópico 2, no tópico 1, subtópico 2, né, o nosso diácono Marcos Paulo já bem se expressou esse destaque aqui, essas duas características específicas dos levitas para fazer a obra do Senhor, a qual a primeira era o chamamento específico para o serviço do tabernáculo, e o segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua. Isso, né, irmãos, traz para nós, né, que a igreja do Senhor, como o nosso querido irmão já se expressou, temos que estar unidos com a mesma língua, com o mesmo pensamento. Hoje, infelizmente, muitos, né, têm em suas mentes outras atitudes, outras situações. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, mas a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus, ela é única, né? Não tem dois objetivos ou dois pensamentos, ela é única. Então a igreja do Senhor tem que estar adequado também, né, neste mesmo pensamento, nesta mesma linhagem, nesse mesmo comportamento, e o mais interessante é na mesma fé, né? Isto, a igreja primitiva, né, ela tinha esses desígnios, né, ela tinha essas características, eram unânimes, eram unidos, né, vendiam suas próprias propriedades, né, vendiam, era comum um com os outros. E o nosso Cristo, ele não mudou, né? O nosso Cristo, ele continua o mesmo, para que assim que a igreja possa continuar crescendo na graça, crescendo no conhecimento, temos que continuar, né, com este mesmo pensamento, com este mesmo propósito. E para finalizar, o subtópico 3, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados pelo Senhor e para o Senhor, né? Então, meus queridos obreiros da casa do Senhor, homens e mulheres que têm chamado para fazer a obra do Senhor, né? O Senhor, ele nos separou, nos chamou para fazer a obra para Ele, né, para que assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar sendo glorificado e engrandecido, né? O momento a qual nós vivemos, o mundo a qual nós vivemos, infelizmente, né, é difícil, é terrível, mas o obreiro, o homem, a mulher que é consagrado, que é separado, né, das coisas deste mundo, não se embaraça com as coisas deste mundo, não tem dois pensamentos, não tem duas atitudes, né? Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Então, que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando, aqueles que têm o chamado, aqueles que fazem a obra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, porque o mundo a qual nós vivemos não é fácil, mas aquele que se separa das coisas deste mundo não se embaraça com ele. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. É isso, meus amados irmãos, assim encerramos mais um vídeo.
Não se esqueça de nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para não perder nenhuma novidade e que assim venhamos juntos continuar propagando o Evangelho de Deus por este mundo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.